Bom dia, abençoadas e abençoados! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Então vamos lá para mais um dia juntos aqui, ouvindo a palavra do Senhor, aquilo que Ele deseja falar aos nossos corações. E quero que você então já pegue sua Bíblia, já pegue seu café, já sente à mesa com o Senhor, que esse tempo é você e Ele. Então, aonde você estiver, pare esse tempo para poder ouvir a voz dEle. E vamos lá, vamos abrir a Bíblia então em 2 Reis 4 e eu vou ler do oito ao 10. Do 8 ao 10. Claro que eu sugiro para vocês lerem, né, do 8 ao 37, que fala sobre a mulher sunamita. E o Senhor, eu creio que Ele vai trazer revelações para vocês, porque assim, que texto lindo, que texto precioso. Não que a gente não leia como uma história, mas que a gente leia como um guia para nós, tá bom? Que o Senhor ele abra a mente de vocês aí para que vocês possam compreender exatamente aquilo que ele deseja falar. Então vamos lá, começa assim. Um dia, Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica. Ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ele ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela. Ela disse ao seu marido: Tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus. Vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina. E assim, quando ele vier nos visitar, poderá ficar lá. Vamos finalizar aqui. Vou trazer o contexto inteiro aqui para vocês, tá? Eliseu, então, enquanto ele ia, né, para uma cidade e para outra, levar aquilo que o Senhor estava pedindo para ele, né, como profeta, ele parou nessa cidade e essa mulher que era rica, né, abriu as portas para ele, para que ele pudesse se alimentar ali. O mais incrível é que essa mulher ela teve discernimento, né, do Senhor. Por quê, Ingrid? Eliseu, ele era um profeta. E quando a gente para entender o que era um profeta, profeta naquele tempo antigo, ele era a voz de Deus. Ele era a voz do Senhor. E ela então falou assim: eu não quero apenas que ele visite esse lugar, mas eu quero que ele habite nesse lugar. E hoje aqui a gente vai falar sobre essa intimidade com o Senhor. Muitas vezes o Senhor ele só tá de passagem, sabe? Porque aqui Eliseu tinha essa representação, porque ele era a voz de Deus. Então ela olhou e ela falou: olha, eu não quero apenas que ele passe ou que seja um tempo passageiro aqui, mas eu quero sim que ele habite nesse lugar. Então vamos montar um quarto aqui para ele. E é nesse quarto, né, que a gente precisa se atentar a esses elementos que foram colocados nesse quarto. E o que acontece? Sempre que a gente busca, né, a intimidade com o Senhor, sempre que a gente busca Ele no secreto, sempre que a gente quer ter, né, essa intimidade real com o Pai, a gente precisa ter algumas coisas, né? A gente não, principalmente esse quarto que ele foi feito, né? Esse quarto que estava na casa de Sunamita e na realidade a gente precisa ter esse quarto dentro do nosso coração. O que cada elemento aqui representa? O primeiro item que ela coloca dentro desse quarto é a cama. A cama, ela representa o quê? Vamos pensar aqui, ela representa descanso, ela representa intimidade, né? Porque na cama apenas quem tem intimidade que deita, né? É um lugar de descanso, é um lugar de se deitar mesmo e colocar a cabeça no travesseiro e descansar. Então a cama é esse lugar, né? E para que a gente tenha intimidade com o Senhor, para que a gente não busque mais, não queira que Ele seja apenas um visitante, mas que Ele habite em nós, a cama, ela precisa estar presente em nosso coração. Então, todas as vezes que eu ou que você
falamos, não, eu tenho intimidade com o Senhor, eu sou super íntima do Senhor. Mas aí vem alguma situação, vem algo acontecendo, de repente você não consegue descansar no Senhor, de repente você não consegue mais confiar 100% nele, achando que você precisa fazer algo e que tudo é nas suas mãos ou na sua força, e você não descansa. Intimidade fala de descanso. Intimidade fala de descanso. Será que você tem descansado na presença do Senhor? Segundo elemento que ela traz é a mesa. E a mesa é o que, Ingrid? A mesa é um lugar que a gente tem comunhão, não é? Então é um lugar de relacionamento. A mesa é um lugar de relacionamento. E a mesa também é um lugar de alimento, né? Alimento, quando a gente vai para a palavra, entende em outros versículos, traz, ele fala que ele traz a revelação na mesa. Eu não me lembro ao certo qual que é o versículo, mas fala sobre os discípulos de Emaús. Os discípulos de Emaús, eles estavam caminhando com Jesus logo após a morte dele, ele já tinha ressuscitado, e Jesus estava caminhando com eles e eles simplesmente não o reconheceram. A partir do momento que Cristo senta à mesa com eles e reparte o pão, os olhos deles se abrem e eles têm a revelação de que aquele homem que eles estavam caminhando era Cristo. E aí a mesa, então, é lugar de relacionamento e lugar de revelação. O Senhor revela muita coisa para nós, muitas coisas para nós na mesa. E também revela o nosso coração. Quais são as mesas que você tem sentado? Essas mesas são mesas de fofocas, de contenda, de desonra? Ou são mesas que levam a palavra do Senhor? São mesas de relacionamentos que trazem a palavra do Pai? São mesas de relacionamentos que te ensinam a honrar? Quais são as mesas que você tem sentado? Hoje aqui o Senhor fala, essa mesa no quarto, nesse quarto secreto, no íntimo, é uma mesa que Ele vai trazer revelações para você. Essa mesa é o lugar que Ele vai ter relacionamento com você. Depois a gente vai para a cadeira. O que a cadeira representa? A cadeira, ela representa a autoridade. E o porquê, Ingrid, ela representa a autoridade? A cadeira é como se fosse o trono de Cristo. É o trono dele que nós temos no nosso coração. E aí eu te pergunto, será que quem está sentando na cadeira, no trono do seu coração, será que tem sido Cristo? Ou será que tem sido você mesma? Ou será que tem sido até mesmo Satanás? Né? Ingrid, mas por quê, né? Como que eu vou saber? Você simplesmente precisa compreender que muitas coisas o Senhor nos pede. Muitas vezes a gente ouve a palavra do Senhor, mas a gente não costuma obedecer. E a autoridade fala sobre esse lugar. A autoridade fala sobre Ele estar na sua vida e Ele alinha a sua vida e Ele guia a sua vida. Mas muitas vezes a gente busca apenas as nossas próprias vontades e não ouve ou não obedece àquilo que Deus pede. Autoridade. Qual autoridade que você tem dado ao seu coração? Cristo ou outras autoridades? Quem tem sentado na cadeira do trono que está no seu coração? A gente precisa se atentar. A gente precisa entregar essa cadeira, né, para Cristo e falar: Pai, sente que essa cadeira é sua. E que todas as vezes que Ele nos pedir algo, ou que Ele nos ensinar algo, que a gente possa ouvir essa autoridade e ser guiada por Ele e ser obediente, sim, porque Ele é o dono do nosso coração e da nossa vida. E por último, a gente fala sobre o objeto da lamparina. A lamparina, ela representa luz, ela traz luz ao ambiente e de nada adianta a gente ter
um quarto, ter uma cama, ter uma mesa, uma cadeira, que se a gente não tiver a luz, a gente não vai enxergar absolutamente nada, a gente não vai saber aonde ir, nem para onde ser conduzida. E a lamparina, ela fala sobre essa clareza, sobre essa transparência. E aqui hoje eu quero falar para você que muitas vezes a gente anda no oculto, no escuro, porque a gente precisa entender que o oculto e que o escuro, o dono desse ambiente, desse lugar, né, o oculto, é Satanás. Muitas vezes ele tem as pessoas na sua mão, ele age, né, e guia essas pessoas como marionetes dele, porque elas estão no oculto, porque elas estão no escuro. E aí hoje eu preciso te perguntar e preciso te falar, o que precisa ser confessado na sua vida, que ainda não foi? O que você precisa trazer luz para a sua vida, clareza para a sua vida? Porque talvez hoje Satanás, o diabo, ele tenha autoridade na sua vida porque você vive no oculto. Você pecou e você não pediu perdão, ou talvez você peca e nunca contou para ninguém, nunca pediu perdão. Talvez você mentiu, talvez você enganou, talvez você tenha ganha, né, de forma ilegal dinheiro, talvez você simplesmente esteja ou traiu, né, o seu marido ou sua esposa, enganou, mentiu, roubou. Talvez você tenha acessado pornografias achando que isso é algo normal, né? E na palavra fala sobre isso, que é pecado. Talvez você tenha feito coisas no seu passado e essas coisas, o inimigo tem você nas mãos dele. Você se sente presa, as coisas na sua vida não andam, não caminham por coisas que provavelmente você deve ter feito no passado. Então, para que hoje você possa trazer essa clareza, trazer essa lamparina, essa luz para a sua vida. Porque aquela pessoa que busca intimidade com o Senhor, ela precisa desses elementos, ela precisa da cama de descanso, ela precisa da mesa de relacionamento e revelação, ela precisa que a cadeira de autoridade seja de Cristo. E depois de tudo isso, o mais importante, precisa ter essa lamparina, trazer luz para a sua vida, para que você possa realmente ter intimidade com o Senhor. E depois disso tudo, quando você lê o restante do texto, né, de 2 Reis 4, quando você começa a ler a partir do versículo 11 até o 37, você vai ver que depois da intimidade, depois dela ter dado valor e realmente ela não queria apenas que fosse um tempo passageiro, mas ela queria que ele habitasse naquele lugar, que Deus habitasse naquele lugar. Ele olhou para ela, né? Eliseu olhou para ela e perguntou: o que você deseja, né? Qual que é seu sonho? E ali ela fala: olha, o meu esposo ele já é de idade e eu gostaria de ser mãe. E ele então fala para ela: então daqui a 1 ano você vai ser mãe. Então a gente tem a nossa intimidade, e depois da intimidade, as promessas, as revelações. Cristo ele traz tudo isso para nós. Mas muitas vezes, assim como no texto, porque o filho dela morre nos braços dela, depois dela ter o próprio filho, ele morre. E a primeira ação que ela teve foi levar ele para o quarto de Eliseu. Foi levar ele para o quarto do homem de Deus, que era a representação de Deus. Ela não levou ele para o cemitério, ela não levou ele para o hospital, para nenhum outro lugar. Ela levou ele para aquele lugar que ela sabia que era o único lugar que poderia ajudar, que poderia fazê-lo viver novamente. Muitas vezes, eu e você, a gente tem intimidade,
a gente recebe a bênção e a gente esquece do que Deus fez conosco. A gente tira ele do centro, a gente vai desmontando esse quartinho. Mas para que essa história, a gente, seja assim como foi Sunamita, ela foi atrás do único que poderia resolver essa situação da morte do filho dela. E então ela vai atrás de Eliseu, Eliseu vai até a casa dela e ali acontece um milagre. Então, para que eu e você hoje, para que a gente tenha intimidade, a gente precisa ter esse quarto para o Senhor. Fazer com que Ele habite em nós e não apenas que seja algo passageiro. E que quando algo acontecer, quando a promessa acontecer na nossa vida, que a gente não esqueça. Que a gente não esqueça de quem fez por nós. Que Ele continue sendo o primeiro e principal na nossa vida, todos os dias. E se algo acontecer, e se alguma circunstância difícil estiver acontecendo, vai para o quarto, descanse, sente à mesa, tenha tempo de relacionamento. Ele vai revelar algo para você. Permita que Ele sente na cadeira de autoridade do seu coração, do trono do seu coração. E acenda, traga luz para esse lugar. Se você errou, se você pecou, se você precisa pedir perdão, faça e permita que Cristo seja o principal da sua vida, que Ele habite dentro de você. Amém? Minhas lindas, que vocês possam fazer sua oração hoje, para que o Senhor abra sua mente, te direcione às pessoas certas que você precisa talvez confessar, que você possa confessar para Cristo, mas que você não confesse algo ou não confesse para as pessoas que não são maduras no Espírito Santo. Busque pessoas que são maduras no Espírito Santo e principalmente se existe algo te travando. Simplesmente confesse, libere perdão, para que você possa viver uma vida de liberdade em Cristo. Amém? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.